Você tem interesse em ganhar dinheiro através de manutenção de telefones celulares e de computadores e não sabe como proceder? O que está esperando para clicar na descrição do vídeo? Links logo abaixo. Lendo notícias para você. UOL Notícias. Depois de onda de manifestações, Irã anuncia a extinção da polícia da moralidade. Quase 3 meses após o início da onda de manifestações que abalou o Irã, em protesto à morte da jovem curda Mahsa Amini, em setembro passado, as autoridades locais anunciaram neste sábado 3 o fim da atuação da chamada Polícia Moral. Em 4 de dezembro de 2022, às 5h46 da manhã, quase 3 meses após o início da onda de manifestações que abalou o Irã, em protesto à morte da jovem curda Mahsa Amini em setembro passado, as autoridades locais anunciaram neste sábado 3 o fim da atuação da chamada Polícia Moral. Abre aspas, as mesmas pessoas que criaram a Polícia da Moralidade a desmantelaram, anunciou laconicamente o procurador-geral do país, Rojatol Islam Mohammad Jafar Montazeri. Nos últimos anos, a ação desta polícia moral, fundada em 2005, foi fortemente criticada por suas prisões violentas contra jovens mulheres que não se vestiam adequadamente aos costumes do país, principalmente ao que diz respeito ao porte do véu islâmico. As manifestações começaram em setembro para protestar contra a morte durante sua detenção de Mahsa Amini, de 22 anos, presa pela polícia da moralidade exatamente por desrespeitar o uso do véu islâmico. O surgimento de uma conotação política e uma violenta repressão também marcaram essas manifestações que abalaram esta República Islâmica, ganhando visibilidade e movimentos de apoio em diversos países do mundo. O Ministério do Interior iraniano informou neste sábado mais de 300 mortes desde o início das manifestações, entre membros das forças de segurança, manifestantes, além de membros de grupos armados qualificados como contra-revolucionários. Nova lei para o véu islâmico. O procurador-geral também anunciou que o parlamento e outro órgão competente, liderado pelo presidente Ebrahim Raisi, estariam avaliando uma modificação da lei sobre a obrigatoriedade do uso do véu islâmico, sem especificar, no entanto, em que sentido o texto será alterado. O resultado será divulgado em 15 dias. De acordo com o deputado, a polícia poderia evitar as detenções ao aplicar multas pelo desrespeito ao uso do véu. Desde o início dos protestos, a presença nas ruas de mulheres iranianas, especialmente jovens sem o véu e que não são abordadas pela polícia, tem se tornado cada vez mais frequente. Mais que isso, desde então, algumas mulheres têm sido vistas em público portando calças e jaquetas e já não se propõem a usar nem menos lenços simples cobrindo a cabeça para evitar problemas com a polícia. Os anúncios foram feitos pelo governo 3 dias após a chamada para novas greves e manifestações previstas para começar a partir de segunda-feira 5. Essas convocações foram compartilhadas nas redes sociais por ativistas e grupos desconhecidos. Em alguns casos, os manifestantes eram motivados a se armarem e a atacarem centros estratégicos de poder. Você ouviu a notícia. Depois de onda de manifestações, Irã anuncia a extinção da Polícia da Moralidade. Por Notícias UOL. Segunda notícia. Site O Tempo. Grave. Neonazismo avança nas escolas do Brasil. Veja casos recentes que sinalizam isso. Casos de invasões a colégios, ataques a tiros e pichações com mensagens de cunho nazista mostram que o extremismo tem crescido entre os jovens do país. Por Pedro Nascimento. Publicado em 29 de novembro de 2022, às 11h19 da manhã. Atualizado em 2 de dezembro de 2022, às 16h14 da tarde. Ao adentrarem na Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira 29, funcionários do colégio se depararam com várias pichações e mensagens nazistas, fruto de um ataque sofrido pela escola durante a madrugada. O caso é mais um que se soma a outros tantos e que apontam a articulação de grupos neonazistas, de ideologias extremistas, que atuam entre os jovens que participam desses ataques. Há 4 dias, o nazismo entrou novamente nas manchetes após ataques a 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo. O autor, de apenas 16 anos, estava armado e matou 4 pessoas. Além do fardamento militar, ele também tinha uma suástica na roupa, símbolo do nazismo.
Neste ano, outros casos de nazismo nas escolas também chamaram a atenção, mesmo que não envolvesse violência extrema, como no caso do Espírito Santo. No dia 28 de junho, um estudante denunciou ter recebido ameaças com referências nazistas dentro de um colégio particular no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. Durante uma aula, o estudante encontrou uma faca de serra com o nome dele e 3 desenhos de suástica debaixo da carteira onde ele assiste às aulas. Isso é agravado depois que o menino teria se vestido de noiva na festa junina da escola. Após a festa, o banheiro da escola foi pintado com ilustrações nazistas e com a frase "Cuidado, gays". Na ocasião, a própria escola registrou um boletim de ocorrência e abriu processo interno para apurar o caso. Mais recentemente, no dia 23 de novembro, um banheiro da Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, foi pichado com um símbolo nazista, exaltação a Hitler e ofensas a judeus. A unidade de ensino disse na ocasião que abriria uma investigação interna para apurar o caso. Nazismo em crescimento. Nos últimos anos, o número de episódios envolvendo o nazismo no Brasil cresceu 133%. Segundo o levantamento do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, foram 49 casos em 2021 contra 21 em 2020. Para 2022, o relatório não indica nenhuma possibilidade de recuo no avanço do nazismo. Especificamente nas escolas, o relatório indica que muitos desses ataques não são eventos isolados, mas sim fruto do ambiente que proliferam células e grupos neonazistas agindo livremente em plataformas públicas como Facebook e WhatsApp. Um dos exemplos é o evento ocorrido no dia 5 de abril de 2019 no Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, no Rio de Janeiro. Os autores teriam se inspirado no ataque à Escola Estadual Raul Brasil em Suzano, São Paulo, ocorrido menos de um mês antes e que provocou mortes. Na ocasião, em abril de 2019, o INES suspendeu as aulas ao receber ameaças de um grupo de alunos que, segundo funcionários da instituição, vinham demonstrando não apenas interesse, mas admiração pelo nazismo e pela figura de Adolf Hitler. Um dos alunos chegou a afirmar que o instituto precisava de uma limpeza entre os professores. Aumento da violência. Isso tudo ocorre em um contexto em que a violência já vem crescendo nas escolas. Um estudo apontou que a cada 1 hora, pelo menos uma escola é alvo de violência em Minas Gerais. O levantamento feito pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais mostrou que 5.621 ocorrências foram registradas nas instituições de ensino do estado de janeiro a junho deste ano. A média é de 31 infrações por dia. São crimes como furto, roubo, arrombamento, ameaças, calúnia, difamação, estupro e outros. Para a presidente em exercício no Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas Gerais, Thaís Cláudia da Fonseca, os números revelam um problema que afeta toda a sociedade. Abre aspas, a questão da violência é ampla e muitas vezes é resultado da desigualdade que presenciamos no Brasil, disse. Confira casos de nazismo em 2022. 27 de abril. A Polícia Civil em Campinas, no interior de São Paulo, começou a investigar o surgimento de desenhos com cunho nazista pichados em uma das pilastras do prédio de graduação do IFCH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. As pichações faziam alusão à SS, uma divisão do exército de Adolf Hitler na Alemanha nazista, além de uma saudação ao próprio líder, com a inscrição 88. 3 de junho. Um aluno da escola de elite Avenirs, uma das escolas particulares mais caras de São Paulo, citou o líder nazista Adolf Hitler no anuário escolar com a frase: "Qualquer um pode lidar com a vitória, mas só os poderosos podem suportar a derrota", em inglês. O estudante escreveu ainda Hitler embaixo da frase. 28 de junho. Um estudante denunciou ter recebido ameaças com referências nazistas dentro de um colégio particular no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. 18 de julho. Professores identificaram símbolos e inscrições nazistas, como a suástica e frases com declarações alusivas a Adolf Hitler, em desenhos e pichações de estudantes de uma escola pública de Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e em unidades de ensino no Belém, no Pará, e Boa Vista, em Roraima. Os estudantes também pregavam a violência contra estrangeiros venezuelanos.
27 de outubro. Um estudante do ensino fundamental de uma escola particular de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foi a uma festa da instituição fantasiado de Adolf Hitler. O caso ganhou repercussão na internet após uma foto do garoto ser publicada em rede social do Colégio Cotiguara. 23 de novembro. Um banheiro da Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMJ, em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, foi pichado com símbolo nazista, exaltação a Hitler e ofensa a judeus. 25 de novembro. Filha de um policial militar, um adolescente de 16 anos invadiu 2 escolas no município de Aracruz, no Espírito Santo. Armado com o revólver do pai e guiado por ideais nazistas, inclusive vestido com uma suástica na roupa, ele matou 4 pessoas e deixou outras 11 feridas. 29 de novembro. A Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de ataques com referências nazistas. Funcionários e alunos que chegaram à unidade pela manhã encontraram as paredes pichadas com suásticas e mensagens com referência a Hitler. Uma exposição em referência ao Dia da Consciência Negra também foi destruída. Você ouviu a notícia. Neonazismo avança nas escolas do Brasil. Veja casos recentes que sinalizam isso. Do site O Tempo.